iniciar essa discussão perguntando aos senhores sobre o próprio termo cultura do estupro, que é utilizado com ressalvas que muitos fazem contrário ao uso dessa terminologia. Deputado Padre João, o senhor concorda que haja uma cultura do estupro no país? Fabiana Mello, obrigado pelo convite. Acho que é importante, enquanto homens, a gente também fazer esse debate. É muito importante. E em relação à pergunta, acho que a pior situação para uma pessoa é tipo que ela esteja com um tumor e ela ignore isso. Ela ignora a doença, ela ignora, não aceita que está com aquele problema. E a opinião do senhor, deputado Eduardo Bolsonaro? Eu discordo em parte aqui porque eu acredito que no Brasil não existe a cultura do estupro. Se nós sairmos às ruas e perguntarmos para homens e mulheres o que merece um estuprador, certeza, o mais suave vai falar que merece ali uma prisão perpétua, quando não, frequentemente, uma pena de morte. É um crime que é abominado tanto por homens quanto por mulheres. A gente entende que uma mulher estuprada, para ela voltar a ter relações sexuais, para ela construir uma família ou voltar à sua vida normal em sociedade, ela sofre ali um karma que carrega para o resto da vida consigo. Porém, o Congresso Nacional vira as costas para essa vítima, quando não coloca adiante aqui projetos que tratam, por exemplo, da castração química de estupradores. Projetos que aumentam a pena para aquele que estuprou uma vulnerável, assim entendida menor de 14 anos, para que ele passe mais tempo na prisão e menos tempo reincidindo no estupro em sociedade. Projetos esses, que eu acabei de falar, de autoria do deputado Jair Bolsonaro. E é exatamente por isso que não vão adiante nessa casa. Assistimos recentemente a Comissão Geral, presidida pela deputada Maria do Rosário, com relação à cultura do estupro. Queria ela não nos dar a palavra, a mim e ao deputado Jair Bolsonaro também, porque ela sabe que nós perguntaríamos para ela o que ela estava fazendo quando ela discutiu com o deputado Jair Bolsonaro, em 2003, com relação ao caso Champinha, um menor de idade que estuprou durante dias a jovem Liana Friedenbach e depois, no embate nesta casa, Maria do Rosário foi defender que o Champinha não sabia o que estava fazendo, enquanto que o deputado Jair Bolsonaro estava defendendo as mulheres, pedindo pela redução da maioridade penal. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Padre João, qual a opinião do senhor a respeito, então, dessa proposta de castração química? E por que esse projeto não avança, na opinião do senhor, assim, sobre esse argumento levantado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que esse projeto enfrentaria, então, restrições pela autoria dele ter sido apresentada pelo deputado Jair Bolsonaro? A castração química, ela não resolve. Ela não resolve. Pelo contrário, ela passa benefícios, de certa forma, para as pessoas. Ela devolve essa pessoa para a sociedade com a castração, mas ela não dá garantia nenhuma de uma correção a esse distúrbio. A esse distúrbio da pessoa. Ela voltará num convívio da sociedade, podendo ser mais agressiva, se não tiver sofrido a castração química. Porque o que nós percebemos, estupro, inclusive coletivos, com usos de objetos de forma absurda. Então, é uma falsa solução para um problema muito mais profundo. São pessoas que também precisam de tratamento, são pessoas que também precisam de uma série de ações, né, para tentar garantir, isso mais a médio e longo prazo, um convívio social respeitoso. Então, todos os dados mostram que a castração química ela é um equívoco e não resolve o problema. Pelo contrário, pode deixar a pessoa mais violenta,
mais violenta. Obrigada, deputado Padre João. Queria colocar para os senhores, assim, se há ou não uma cultura do estupro, há uma percepção, na opinião dos senhores, de que no país, o país é ainda uma sociedade machista, que enxerga a mulher como podendo ser propriedade do homem, e um país onde a mulher fica em uma posição vulnerável quando anda sozinha. O Brasil já foi considerado, inclusive, por órgãos de comunicação estrangeiros, como um país onde uma turista estrangeira não fica segura sozinha. Foi colocado como sexto país. Isso daí, na verdade, não só mulheres, mas homens também. Ninguém tem tranquilidade para andar de madrugada pelas ruas no Brasil devido à crescente violência. Então não é uma questão de cultura de estupro de mulher, é uma questão de punição, é uma cultura de violência, que é sim fruto de uma cultura de impunidade que nós temos. Por exemplo, falou recentemente também na comissão presidida pela deputada Maria do Rosário, que postergou os oradores, deu e prorrogou o tempo deles à vontade para que se iniciasse a ordem do dia, manobra que nós conhecemos aqui, porque iniciada a ordem do dia, os deputados não falariam. Mas tudo bem, o Jair Bolsonaro ele foi ofendido, tem direito a regimental a 1 minuto de resposta. Mas vamos lá. O promotor, por exemplo, Thiago André Pierobon de Ávila, promotor de justiça do MPDF, aqui do DF, de onde falamos. Ele é contra, por exemplo, o PLC 7. E ele alegou que não se pode combater a cultura do estupro violando os direitos humanos. Mas o que é que diz o PLC 7? O PLC 7 passa as atribuições do juiz com relação às medidas protetivas da mulher. Passa ela para o delegado também. Será que o delegado não tem conhecimento suficiente para encontrar uma mulher ali, um olho roxo, e decretar que o marido não pode se aproximar dela, ou seu agressor familiar não pode se aproximar dela no raio de 100 metros? Será que a gente vai continuar devolvendo essas mulheres para casa para, de novo, com seu agressor, tomar mais pancada só porque o promotor não quer passar essa atribuição para os delegados? Numa picuinha estritamente institucional entre magistratura e MP contra os delegados? Então, na verdade, a gente tem que suplantar esse tipo de discussão para chegar ao bem comum das mulheres. E eu dou um exemplo. Eu votei favorável ao projeto, por exemplo, da Maria do Rosário com relação ao feminicídio, mas ela não faz o contrário com relação ao PL 5398, que prevê a castração química de estuprador, que nada mais é do que um tratamento através de pílulas em que aquele condenado por estupro tem que se submeter se ele quiser progredir de regime. Se ele não quiser fazer o tratamento químico para progredir de regime, continue encarcerado. Simplesmente isso. Não é arrancado parte da genitália dele, não há agressão física a ele. Assim, a certeza e a segurança que outras mulheres não serão estupradas. Quando eu faço uma lei aqui, quando eu oriento o meu discurso, é prestando atenção na vítima. Quem não quiser sofrer a castração química, basta não estuprar. Obrigada. Levanta-se na questão da violência contra a mulher na Índia a hipótese de que tem aumentado o número de estupros coletivos, de agressões a mulheres, inclusive nos meios de transporte públicos, pelo aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Queria saber se, na opinião dos senhores, pode acontecer a mesma coisa no Brasil. Ou seja, na medida em que a mulher sai do espaço interior, sai de casa para ter uma atuação maior, uma atuação política, uma atuação no mercado de trabalho, uma atuação social fora de casa, no que é considerado o espaço tradicionalmente dominado pelo homem, possa haver uma reação agressiva e muitas vezes essa agressão seja violenta, seja o estupro. Opinião dos senhores, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu acredito que não. Como eu disse, no Brasil não existe cultura do estupro. Existe sim uma cultura da violência e uma cultura da impunidade. A mulher, o lugar dela é onde ela bem entender. Eu vim da Polícia Federal. Na Polícia Federal havia mulheres. E todos que trabalhavam lado a lado com elas, absoluta certeza, abominavam qualquer tipo de violência contra a mulher. E, inclusive, nós as protegíamos, se fosse o caso, e elas também me protegiam nas ações policiais. E é por isso também que eu prego contra o Estatuto do Desarmamento. O homem covarde, ele vai abusar de alguém que seja fisicamente inferior a ele. Agora, com uma arma na cintura, com certeza esse homem não vai se meter a valentão para cima dessa mulher. Com relação à Índia... Se a mulher estiver armada. Se a mulher estiver armada. Obrigado, Fabiana. Questão da Índia. Nós temos que ver esses dados, a fonte deles. Existe instituição aqui no Brasil falando que o estupro, mais de 500 mil mulheres por ano no Brasil são estupradas. Se nós pararmos para pensar que temos uma população de 200 milhões de habitantes,
vamos arredondar, metade delas de mulheres, 100 milhões de mulheres. Com 500 mil estupros por ano, em um par de anos, em 2 anos, 1% da população feminina terá sido estuprada no Brasil. Ou seja, é um dado notoriamente falacioso. Eu sei que o estupro é o chamado crime de cifra negra. Que são os crimes subnotificados. A maioria deles, ou percentual, não sei. Mas dizer Até que... porque muitos acontecem dentro de Sim, casa dentro e de são casa, praticados por parentes. São parentes e não são notificados. Se realmente quiséssemos aqui colocar adiante uma maior notificação com relação a isso, apoiaríamos o projeto 5069. Por que a esquerda não apoia o projeto de lei 5069, que prevê a notificação do estupro? Porque o autor dele é o deputado Eduardo Cunha. Não tem nada a ver com o Eduardo Cunha que ele fazia na sua vida particular ou fora daqui. Agora, é um projeto de lei que a gente tem que aproveitar e colocar adiante, que vai sim proteger as mulheres. E essas são as medidas que eu apresento. As medidas que a maioria da esquerda apresenta são continuar na mesmice que nós estamos. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Padre João, a posição do senhor a respeito, inclusive, desse projeto 5069? Não, primeiro, eu queria, quando ele se refere ao crime, né, como uma cifra negra, eu queria também retirar essa questão do negro em relação a referir a algo que é negativo. Mesmo jurídico, acho que é um termo que a gente não deve aplicar é um crime naquele que é negativo. Pô, meu cartão de crédito é black. Outra questão séria em relação a... Eu queria perguntar, então, para o deputado Eduardo Bolsonaro, o Estado e qual a participação da sociedade também? Porque até pouco tempo atrás, bom, eu cresci ouvindo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E isso ainda perdura, ainda há essa sensação de que na briga do vizinho a gente não deve interferir, ou o senhor acha que a sociedade já acordou para a necessidade de, não, eu estou ouvindo uma briga, eu ouço um grito, eu tenho sim que chamar a polícia, eu tenho que ajudar para evitar uma tragédia? Sim, claro, para evitar uma tragédia tem sim que chamar a polícia, isso aí é óbvio. Mas você acha que já é um senso comum agora, que sim, eu acredito que sim. A gente bate na porta, a gente corre para ajudar, a gente chama a polícia? Sim, é claro, o vizinho não vai se meter em qualquer discussão que haja na casa do outro. Agora, para evitar uma tragédia, quando nota-se que aquilo ali está extrapolando o limite do razoável, sim, chama-se a polícia, isso aí é óbvio, é claro, é notório. E a melhor solução que tem para evitar que uma mulher agredida retorne para casa, para que uma mulher estuprada retorne para casa, para encontrar com seu algoz, é uma mulher independente. Se a mulher puder trabalhar e se manter financeiramente, boa parte desses casos deixarão de existir, porque na primeira pancada que ela tomar, ela vai mandar o marido, ela vai mandar o homem ir passear. E é por isso que eu apoio também o PLC 7. Eu não vou entrar aqui numa minúcia do PL aqui que fala sobre conceito de autoridade policial, mas a essência dele é muito boa. Ora, existem muito mais delegados de polícia do que juízes. Qual o problema do delegado de polícia decretar uma medida protetiva para uma mulher, por exemplo? Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser levada adiante se nós quisermos reduzir o sofrimento das mulheres. Com a questão do assédio, depende do ângulo que você consegue olhar isso daí. Eu já fui assediado aqui na Câmara diversas vezes. Não fico choramingando por aí falando que nós vivemos em um ambiente onde os homens estão sendo cantados pelas mulheres, por exemplo. Então, na verdade, a gente tem que ter um tratamento igual para todos. As mulheres merecem respeito, as mulheres merecem portar uma arma de fogo para acabar com covardia de homem, sim, porque eu sou muito mais um estuprador morto do que uma mulher violentada. Eu sou muito mais o homem que estuprou castrado do que uma mulher ser novamente estuprada por esse mesmo homem. Essas são as políticas que eu apresento como melhorias nessa questão das mulheres, fazendo a ressalva de que não creio que vivemos uma cultura de estupro. Qualquer roda de homem que você vá, eles vão abominar esse